Aleluia, glória por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Para nós, Pai, é um privilégio, uma alegria muito grande, Pai, estar na Tua casa, na Tua presença, no nome de Jesus. O meu Senhor, Ele me chamou, o meu Senhor, Ele me resgatou, o meu Senhor me amou, assim como a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Queria dizer que você está no melhor lugar que você poderia estar nesse exato momento. E discretamente olhe para o lado aí. Não sei se você já percebeu, mas tem um Filho de Deus sentado na sua frente, do seu lado, atrás de você. Então aqui só tem gente importante, amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu queria saber se tem alguém que aniversariou durante essa semana, seja aniversário de casamento, aniversário de novo nascimento. A gente só quer um pretexto para orar pela sua vida. Alguém? Glória a Deus. Verbo News, está no ponto? Fique atento e se informe sobre tudo que vai acontecer na nossa igreja. (20 de julho, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal e com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Deus tem para nós uma vida de bênçãos transbordantes. Nessa quarta, começa uma programação que vai destravar o tempo de viver acima e além dos limites para viver o extraordinário. Então eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. Sua boca é ungida, os seus pés são ungidos, tudo que há em você foi ungido por Deus para ser a autoridade onde você está. Começa a exercer aquilo que Ele já te entregou, irmão. Há uma força, há um poder ilimitado para nós, mas quem tem que buscar essa força somos nós. E se fortalece na força do Senhor, porque a força dele está disponível para mim e para você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você estará realizando a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix terezinaaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja o vestidor dessa visão. Sua generosidade
constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Você Pode Ter o que Você Diz, do autor Kenneth Reagan. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. E as palavras que saem da sua boca hoje vão determinar o seu futuro. Quando você fala palavras de fé, você pode experimentar o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Podemos contaminar nossa fé com nossas próprias palavras. Por isso, é tão importante aprender a substituir palavras negativas, repletas de incredulidade, por palavras positivas, repletas de firme convicção. Depois de ler esse livro, você terá ousadia para declarar aquilo que você acredita, em vez de dar ouvidos aos pensamentos e dúvidas do diabo. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Só informação importante. Agora eu quero que você repita comigo, até transbordar. Pronto, eu não sei você, mas eu já estava com saudade, né, das conferências da nossa igreja. Sempre são um grande sucesso. E essa, eu estou na expectativa lá em cima. Por quê? Porque transbordar é o limite, certo? A borda, melhor dizendo, a borda é o limite. E quando a gente trata de transbordar é porque passa do limite. E aquilo que passa do limite alcança outras pessoas. Então você e eu que conhecemos essa palavra, que nos expomos a ela todos os dias, a gente tem essa necessidade de querer, de buscar do Senhor aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus diz que é para mim e para você. Então transbordar é uma coisa, um desejo que nós deveremos ter naturalmente, porque todas as vezes que algo chega na minha mão, Deus sabe que vai alcançar pessoas. E quando a gente entende o nível do transbordar, é porque a gente não consegue ter dimensão, a gente não sabe até onde aquele transbordar vai alcançar. Quando uma represa transborda, ela alaga uma vasta área. E é isso que eu desejo para esses dias. Um momento de transbordar na minha vida, em todos os sentidos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas através da minha e da sua vida. Então, a partir de quarta-feira, 7h30 da noite, nós teremos aqui esse momento tão aguardado. A entrada é gratuita, mas a gente tem anunciado, né, que cada um de vocês que vier, traga 1 quilo de alimento, para que a gente já comece a transbordar na vida dos irmãos que precisam. Amém? Pois eu conto com vocês aqui, quarta-feira, 7h30 da noite, a nossa conferência Transbordar. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Você que está andando aqui pela primeira vez, por gentileza, faça só um sinalzinho para mim ver. Opa, que maravilha, temos um casal ali. Daqui eu lhe vejo muito bem, mas vocês poderiam ficar de pé só um instante, só para que a igreja possa vê-los também? Pronto. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande recebê-los. Se vocês congregam em algum lugar, mande um abraço do nosso pastor para o seu pastor, da nossa igreja, né? E se por acaso vocês não congregam, aqui certamente é um bom lugar para vocês congregarem. A igreja já sabe o que fazer, por gentileza. Glória a Deus, que maravilha. No final do culto, ou eu ou o ministro da manhã retornará e pedirá para você se conduzir até lá no final da igreja. Lá vai ter uma equipe esperando vocês, para levar vocês até uma sala onde vocês vão receber um tratamento VIP. Rapidinho, 5 minutos, só para você receber um pouco do nosso carinho. Amém? Uma salva de palmas para os nossos irmãos, visitantes. Glória a Deus. Meus queridos, vamos para o momento de dízimos e oferta.
Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O texto diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Meus queridos, eu entendo esse versículo da forma mais clara possível. Quando o Senhor diz que Ele ama quem dá com alegria, eu e você, a gente tem um entendimento também que a nossa própria vida foi Deus que nos deu. E certamente, quando Ele nos deu vida, Ele nos deu com alegria. Então, toda a oportunidade que eu tenho de dar alguma coisa, sobretudo no reino do Senhor, eu faço isso com muita alegria. É uma forma de retribuição, é uma forma de demonstrar a importância do meu Senhor, porque eu sei que Ele está presente em todos os momentos da minha vida. Inclusive, é Ele que me dá habilidade, que me dá força, me dá saúde para trabalhar e obter recursos. E eu não poderia ser injusto em não compartilhar, em forma de gratidão, com o meu dízimo e com as minhas ofertas, esse amor tão grande que Ele depositou ao me criar. Amém? Se você está aqui e não sabe ainda como é que oferta e dizima, na frente da sua cadeira tem um envelope como esse. Você pode usá-lo de forma tradicional, com dinheiro em espécie, e também, se você for um pouco mais moderninho, tem o Pix aparecendo aí também na tela e no envelope, onde você pode fazer através dos meios eletrônicos. Se você estiver aqui e quiser ofertar através de cartão, nós temos ali as nossas tesoureiras aguardando por você. O que não falta é oportunidade para você demonstrar o seu amor e a sua alegria, ofertando na casa do Senhor. Amém? Levante seu envelope, levante suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos também, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, contribuindo, ofertando e dizimando, Pai, para que o teu reino cresça. Porque nós sabemos, Pai, que tudo que chega nas minhas mãos, nas nossas mãos, é por vontade do Senhor. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro, e assim nós retribuímos, Pai, de coração. Eu declaro em nome de Jesus que cada semente aqui plantada multiplicará em 30, em 60 e em 100 por um, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Saia do seu lugar e venha ofertar com alegria, meus irmãos. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar. Nessa manhã, para sermos refinados por Ti, Pai, para Te entregar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração. Você pode levantar as suas mãos, falar palavras de amor, palavras de gratidão, render ao Senhor a sua adoração. Obrigada, Pai. Nós estamos aqui hoje sentados à sua mesa, Senhor, em um banquete de amor preparado por você, Pai, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir no teu caminho, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração completamente receptível, com a nossa mente alerta, Pai, para receber a Tua palavra. Nós reconhecemos que a Tua palavra é poderosa, reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, para Te dar o nosso melhor culto,
para te dar toda a nossa atenção, não para nos distrair com o que ficou lá fora, não para observar quem está ou quem não está ao nosso lado. Não, Senhor, nós estamos aqui para recebermos da Tua palavra e para te darmos o nosso culto, para te dar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa atenção. Muito obrigada, Senhor, porque essa manhã nasceu no seu coração, Pai. Essa manhã você já esteve nela antes que nós chegássemos. E você já sabe tudo o que nós precisamos. Em nome de Jesus, nós te reverenciamos, nós te adoramos e declaramos que você tem liberdade no nosso meio. Você tem liberdade nesse lugar, Pai, para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir segundo o que você deseja. Em nome de Jesus. Amém. Você pode falar com a pessoa que está ao seu lado. Muito obrigada, gente. Se alguém puder ficar me ajudando, eu agradeço. Glória a Deus. Você está feliz? Você é feliz? Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Você pode melhorar um pouquinho o meu retorno, por favor? Está me ouvindo bem? Amém. Nós vamos dar continuidade hoje a essa série tão poderosa sobre o poder da mesa. E eu gosto muito de pensar, né, que Jesus, eu gosto de ver como a palavra, ela nos ensina acerca de tudo. E como Jesus, ele é intencional em realmente nos educar e nos ensinar. Ontem a gente teve um momento muito especial com as meninas do Life. E na hora que eu cheguei lá, eu me lembrei do que eu ia falar aqui hoje. E aquilo casou com a mensagem, né? Ontem a gente teve um momento, um brunch preparado por elas mesmas. Era um momento para a gente ter um lanche juntas. E quando a gente chegou lá na casa da Isabelle, ela que ficou responsável por organizar e tal, eu disse, Isa, pode deixar a sua criatividade aí fluir. Eu quero um momento bem legal, bem fofo. E aquilo ali mexeu tanto comigo, porque quando eu cheguei, ela tinha tido cuidado. Ela colocou um lugar na nossa mesa, até para Jesus. Eu achei muito fofinho. Ela fez o nome de cada um com a foto, botou um mimo. E ela colocou um lugar para Jesus. E quando a gente estava conversando, elas falaram... Uma delas levantou o ponto de que tinha começado a estudar, a ver na palavra, que Jesus também era homem, que ele era um homem. E elas começaram a falar sobre a humanidade de Jesus. E aquilo me trouxe também para a mensagem. E elas falando, meu Deus, Jesus sentia fome. Eu falei, pois é, Jesus, ele tinha uma vida comum. Ele tinha uma rotina comum. Ele tinha uma vida como eu e você. E nessa vida comum, nessa rotina de Jesus, ele nos ensinou princípios, assim, fantásticos. E eu achei muito legal elas falarem sobre isso, e aquilo ali eu fiquei meditando naquilo, porque às vezes, queridos, a gente está em um ambiente da igreja, e glória a Deus por isso, mas às vezes a gente acha que o evangelho, o cristianismo, ele se restringe a essas 4 paredes. E na verdade não tem nada a ver com isso. O evangelho, ele não é algo para ser vivido na nossa vida quando a gente coloca a nossa roupa de crente no domingo, para a gente viver aqui e sair ali fora como se nada tivesse acontecendo. Não. E quando Jesus vem, ele vive, ele se identifica comigo e com você. Ele senta à mesa, ele mostra como o dia ordinário, como a vida comum, ela pode ser extraordinária. A gente pode desfrutar de princípios e de ensinamentos poderosos, como a gente pode praticar lá na nossa vida comum os princípios que a gente aprende aqui na palavra. Isso é muito poderoso. E eu achei muito interessante elas perceberem isso, né? Elas falarem assim, meu Deus, Jesus era gente. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que o lugar de ser crente é aqui, mas que lá fora, lá na nossa casa, lá com a nossa família, não é tão espiritual assim. Mas essa série, a gente falando sobre o poder da mesa, me remete também o poder de que me traz à memória como a nossa vida comum. Porque a mesa não é um lugar comum. A gente vai falar muito aqui sobre a mesa. Eu estou trazendo essa introdução para você entender que às vezes coisas que parecem naturais. Meu Deus, para que uma série falando sobre mesa? Para que
passar tantos cultos ensinando sobre algo tão rotineiro, tão comum. Lá em casa tem mesa, por onde a gente passa tem mesa. Para que isso tudo? Mas é exatamente para a gente perceber que até no dia a dia, até no comum, a gente precisa aplicar princípios espirituais. E a gente não pode achar que o evangelho ele se restringe ao momento que nós estamos aqui dentro da igreja. Mas o que a gente aprende aqui precisa afetar todas as esferas da nossa vida lá fora. E a mesa não se fala só sobre um momento lá na sua casa. Como eu falei, eu vou explicar aqui algumas coisas. E eu já queria começar trazendo para você que a gente consegue ver por toda a Bíblia como a mesa, ela tem um significado profundo. A mesa, queridos, é um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão, é um lugar da gente estar olho no olho, cara a cara. É um lugar onde as máscaras caem e a gente precisa ter esse olho no olho verdadeiro mesmo. A gente vê pela palavra que desde o Éden até as bodas do Cordeiro, a mesa ela é retratada por Deus como algo muito sagrado. A Samere ministrou aqui na quinta-feira e ela falou um pouco sobre isso. Eu já quero começar a mensagem falando sobre o princípio da mesa. A mesa ela não é vista por Deus apenas como móvel decorativo da sua casa. A mesa não é só algo acessório. Eu lembro que quando a gente foi casar, a gente naquele preparativo, né, naquelas coisas de contabilizar, de montar a nossa casa, do que era prioridade. E eu lembro que para a gente era assim, olha, a prioridade, a gente precisa ter uma cama, uma geladeira e um fogão. O resto a gente vai conseguindo, porque se você entrar para casa, até um colchão, nem necessariamente a cama, mas um lugar para você dormir, para você fazer a comida e para guardar a comida, o resto a gente vai montando. Mas sabe, queridos, que a mesa, ela não é só algo assim, acessório, que quando chegar, tudo bem. E eu lembro que a gente tinha essa urgência, a gente queria organizar logo tudo. Mas assim que a gente casou, aí, a prioridade lá, a gente tem que comprar uma mesa. Eu queria muito que a gente tivesse uma mesa, porque eu já vinha de um contexto, eu vim morar aqui, né, meus pais são de fora. E eu já tinha morado em muitos lugares, eu já tinha morado em pensão, dividindo apartamento com amigos, em casas de família. Eu já tinha morado em muitos lugares. E em um desses períodos eu morei em algumas kitnets. E eu me lembro de uma vez, eu conversando com uma pessoa, antes de casar, eu explicando para ela, olha, não é nem que eu quero assim uma mansão para morar, mas eu quero uma casa com cara de casa. Ainda que seja uma casa pequena, mas eu quero uma mesa para eu sentar com meu marido. Eu quero algo que, apesar das pessoas dizerem assim, não é obrigatório, como eu falei aqui agora há pouco, a gente precisa de uma cama, de um guarda-roupa, de um fogão e uma geladeira. No meu coração, eu não queria só um lugar para dormir e cozinhar. Eu queria um lar, eu queria uma mesa, algo para me sentar com meu marido e ter os nossos momentos de comunhão. Porque eu já vinha de muitos contextos, eu já tinha passado por lugares, por casas de família, que a mesa era algo sagrado, eu achava aquilo muito fantástico. Mas eu também já tinha passado por um lugar que nem cabia uma mesa. Que o meu quarto era dividido com a cozinha, e eu não queria aquilo, eu lembro dessa expressão. Eu achava que uma casa com cara de casa era um ambiente geográfico. Mas eu entendi, quando eu casei, quando eu entrei para a minha casa, que o que dava à minha casa uma cara de casa não eram os móveis, nem o lugar que estava lá. Era o lar, era ter o meu lar, estar ali com o meu marido, ter o nosso ambiente juntos. Aquilo era um lar. Eu podia ir para um hotel 5 estrelas, mas não é como estar na minha casa, no meu lar. E esses momentos à mesa, eles constroem, eles lapidam, eles formam. Eles dão base para o nosso lar. E aqui na palavra a gente vê que para o Senhor a mesa, ela não é só um móvel, um termo acessório. Não é só algo que pode ou não pode estar. Lá na minha casa a gente não tem mesa. E eu lembro que quando a gente casou, eu ainda não pude comprar uma mesa mesmo bem organizada, bem bonita como eu gostaria. Mas eu tinha uma mesa de plástico, eu tinha ganhado uma mesa dessas de plástico que a gente organiza, assim, tipo, para evento, para alguma coisa. Mas eu tinha o cuidado eu comprei toalhas, eu comprei jogo americano, de colocar a mesa, por mais simples que ela fosse. Por mais
por menos luxuosa que ela parecesse. O meu marido chegava em casa do trabalho e a gente fazia uma refeição à mesa. Quando a nossa outra mesa chegou, aquela lá foi designada para outra função, a cultura de sentar à mesa ela já estava presente no meu ambiente, na minha casa. E para Deus, a mesa não é só um móvel, ela é um altar. Você pode abrir comigo lá em Êxodo, no capítulo 25. A mesa não é algo comum. No versículo 23 do capítulo 25 de Êxodo, fala o seguinte. Aqui Deus está dando as instruções sobre como Ele gostaria que tudo fosse feito. E no versículo 23 ele fala: também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Você consegue perceber que aqui, enquanto Deus está falando, enquanto Ele está dando as instruções sobre o tabernáculo, você vê Deus dando detalhes sobre a mesa? Você consegue ver como Deus ele é detalhista em cada pequeno, a largura, o tamanho. Se a mesa não fosse algo importante, Deus não teria mandado que eles fizessem a mesa dessa forma. E os pães, você vai ver mais na frente que os pães da presença ficavam ali. A presença de Deus, isso aqui nos mostra também, queridos, que a presença de Deus, ela está continuamente hoje na nossa vida. Os pães da presença estavam ali sobre aquela mesa, e a gente pode perceber que a mesa para o Senhor, como nesse contexto aqui que a gente está vendo, não era só um lugar para pôr qualquer pães. Não era só um lugar físico, não era algo comum. Mas a mesa, ela falava sobre um altar. Então, no nosso contexto, na nossa cultura brasileira, tem muitas famílias que têm essa cultura de sentar à mesa. Isso é algo forte em muitos lugares. Na minha casa, como era só eu e a minha mãe, a gente não tinha o costume de fazer as refeições à mesa. A gente fazia as nossas refeições no quarto da minha mãe. Porque era o lugar que tinha televisão, era o lugar que a gente ficava juntas, lá era o nosso lugar. Mas na casa da minha avó, todos nós sentávamos à mesa. E era diferente. É claro que no momento ali da nossa refeição, eu e a minha mãe, a gente conversava e tal. Mas não era a mesma coisa de quando a gente tinha os almoços de família, os jantares de família, que se reuniam mais pessoas e a gente se sentava à mesa. E assim como lá em casa, na minha casa, a gente não tinha o costume de sentar à mesa, eu convivi com outras pessoas que também não tinham o costume de sentar à mesa. Então, na nossa cultura aqui do Brasil, tem famílias que têm isso muito forte. Mas tem outras que não tem tanto. Eu não sei qual foi o seu contexto familiar. Eu não sei se assim como eu, você não aprendeu desde pequena a sentar à mesa com a sua família. Mas o que a gente precisa destacar nessa série e o que nós estamos querendo ensinar é que se você não tinha esse costume, se você não tinha essa cultura, é tempo de despertar para ter essa cultura, para ter esse momento tão precioso. E eu acredito que até o final da ministração você vai entender e você vai ser acrescentado. E com certeza, se você não tem o costume de sentar à mesa com a sua família, você vai fazer isso, amém? Então, lá na minha casa, a gente não tinha esse costume muito forte. Mas eu lembro que na casa da minha avó, isso era muito forte. E tinha uma frase que eu sempre ouvia. Quando a gente estava comendo e queria brincar, ou queria se distrair, ou queria conversar demais. É claro que sempre tem aquelas conversas de família. Mas quando a gente queria brincar com a comida, ou fazer qualquer outra coisa, ela sempre falava: olha, hora de comer é sagrado. Não sei se você já ouviu essa frase também. Mas ela falava: menino, comida não é brincadeira. Hora de comer é sagrado. E
apesar da nossa cultura, como eu falei, não ser tão forte, na cultura judaica, isso é muito forte. E para os judeus, queridos, a mesa é exatamente o que eu acabei de ler aqui. A gente leu sobre Deus dando as instruções sobre a mesa, Deus tratando a mesa ali como um altar mesmo. E na cultura judaica, a mesa ela é um altar. É por isso que também a gente vê o Senhor em tantos momentos abordando com tanta profundidade o significado da mesa. E na cultura dos judeus, não é só um móvel, não é só um lugar que você se senta, mas é um altar mesmo. E eu pergunto, queridos, quantas vezes nas nossas famílias, nas nossas casas, esse altar, ele tem sido corrompido por distrações, ele tem sido corrompido por outras influências se assentando na nossa mesa. Quando a gente está juntos ali no momento de refeição, um momento que deveria ser um momento de celebrar a comunhão entre a família, está sendo um momento de ver notícias, de se distrair. Eu vou falar um pouco sobre família mais na frente, mas eu já queria fazer você refletir sobre isso. Eu percebo, queridos, que o diabo ele tem tentado distorcer muitos valores relacionados à família. E um deles é o valor da mesa. É o valor da gente se sentar, de sentar juntos, de ter aquele momento juntos. E eu posso falar isso por mim mesma. Porque, como eu falei, quando eu casei, eu queria muito esse momento. Eu preparava, eu investia em muitos itens de mesa posta. Eu queria ter aquele momento com o meu marido. Mas sabe que a familiaridade, ela pode fazer a gente cair na armadilha do tratar como comum. Da gente achar que é só mais uma refeição. Ah, só sou eu e minha mãe, só sou eu e meu marido, só sou eu sozinha. Eu não preciso disso. E chegou um momento, e quando essa série chegou, foi muito bom, porque Deus começou a me mostrar, a me corrigir, a me ensinar. Olha, Gabi, não é para ficar só lá. Não era para ser só lá no começo. Não que hoje eu não faça refeições à mesa com meu marido. Mas eu pude perceber, aprendendo com essa série, com o nosso pastor Yassameri ministrando, e também estudando sobre isso, eu pude perceber na minha própria vida, no meu próprio coração, como o valor da mesa, ele estava comum demais para mim. Como o sentar à mesa com a minha família, na minha casa, estava sendo algo muito rotineiro. Que se desse, eu faria. Se não desse, eu não faria. Quantas vezes, queridos, a gente troca o momento da mesa por qualquer outra coisa? Quantas vezes eu, abrindo meu coração mesmo, troquei o meu tempo à mesa para passar mais um pouco de tempo trabalhando? Não, amor, hoje eu não vou. Tu comprou o teu almoço, eu como depois, porque eu preciso terminar de entregar tal coisa para o cliente. Eu preciso, não, amor, a gente não vai. A gente passa em algum lugar, a gente leva para casa, e na hora de jantar, eu estava sentada na TV e ele sentado do outro lado. Quantas vezes, queridos, nós deixamos que a correria do nosso dia a dia roube de nós momentos tão preciosos e tão importantes, que forjam o nosso caráter como família, que forjam a nossa estrutura espiritual também. E como eu já estou falando sobre família, eu queria que você abrisse lá no Salmo 128, no versículo 1. Eu quero abordar a família à mesa. Sabe, a família à mesa é um lugar onde a identidade ela é firmada, onde ela é formada, sabe? Quando a gente está juntos à mesa, nós temos a oportunidade de formar a identidade nos nossos filhos. E também a mesa é um lugar que gera cura. Lá no Salmo 128, no versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Sabe, eu gosto desse versículo porque ele está falando sobre bem-aventurado, sobre ser abençoado. E ele diz aqui que
os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Ele associa a mesa a esse lugar de bênção. Ele mostra, olha, você vai ser bem-aventurado. Ele fala sobre bênção, sobre bem-aventurança, e ele associa, ele diz que os teus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Ele faz essa associação da mesa com esse lugar de bênção, com esse lugar de honra. E como será abençoado o homem que teme ao Senhor? A Bíblia também fala sobre a gente instruir os nossos filhos no caminho, e até quando eles ficarem velhos, eles não se desviarão. Sabe, o momento que nós estamos sentados à mesa com os nossos filhos, com a nossa família, nós temos a oportunidade de discipulá-los, de ter acesso ao coração deles. A mesa é um lugar, como eu falei lá no começo, de relacionamento. É um lugar de comunhão. É um lugar onde as máscaras devem cair mesmo. É um lugar de olho no olho, querido. E não tem lugar melhor para você conhecer o seu filho. É claro que você conhece na rotina do seu dia a dia, mas não tem lugar melhor para você acessar o coração do seu filho, para saber se ele está bem ou se ele está emburrado, se o dia na escola dele foi bom ou não foi, se não for sentados à mesa. Eu estava conversando, em vários momentos a gente conversa com os adolescentes, e dá para ver, querido, claramente, conversando com esses adolescentes, vendo eles conversando entre eles, quando eles se abrem com a gente também, é muito fácil perceber adolescente que tem vínculo familiar bem estruturado de adolescente que não tem. É muito fácil perceber adolescentes que têm tempo à mesa com os seus pais, de adolescentes que não têm tempo à mesa com os seus pais. Tem um livro que se eu não me engano, tem no Verbo Shop, mas se ele não tem, ele tinha, eu acredito que tem. É O Pai Inteligente Influencia o Filho Adolescente. E eu gosto de algo que ele fala nesse livro. Ele diz que se você não se levanta para influenciar o seu filho, certamente outra pessoa o fará no seu lugar. Se você não senta à mesa com o seu filho para ensiná-lo, para ter momentos de comunhão, para ouvi-lo. Quantas vezes nós temos tantos pais que querem falar, ensinar o tempo inteiro, mas não querem ouvir. A Bíblia fala sobre a gente não despertar a ira dos nossos filhos. E não quer dizer que a Bíblia fala sobre os filhos se submeterem e honrar os seus pais. Esse é um primeiro mandamento como promessa. Mas a Bíblia também fala sobre os pais não despertar a ira dos seus filhos. Sabe, querido, será que no seu tempo à mesa com os seus filhos, você não tem conseguido educá-los, ou você não tem conseguido acessar o coração deles, porque você tem despertado a ira deles? E o despertar a ira, queridos, não é, mas se eu for firme com ele, ele vai se irar contra mim. Não. Firmeza não tem nada a ver com despertar a ira. Você precisa mesmo ser firme. Você precisa mesmo educar nos princípios da palavra. Mas sabe o que é despertar a ira? É você cobrar do seu filho algo que você mesmo não faz. É você não dar a ele o direito de ser ouvido. A Bíblia, ela nos trata, como eu falei, Jesus, ele nos trata em tudo. Lá em Timóteo, fala sobre... Só um instante. Em Timóteo, a gente aprende que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino. Ela é útil para o ensino, para a repreensão. A palavra de Deus, ela nos educa. E isso mostra também na nossa vida cotidiana. O ensinar os seus filhos pela palavra, a firmeza, e associada a essa questão do despertar a ira, você desperta a ira do seu filho quando você também não dá a ele o direito de ser ouvido. Eu não estou falando sobre um bate-boca, queridos. Mas quantas vezes eu me lembro da minha mãe sentando comigo e conversando mesmo sobre coisas do nosso dia a dia, dando essa abertura. Minha mãe sempre falou algo assim para mim. Ela disse: filha, você tem muitos amigos lá fora. Mas no dia que você fizer qualquer coisa de errado, ou que você desagradar o coração delas, elas podem virar as costas para você.
Mas deixa eu te ensinar algo. Por mais errada que você esteja. Nossa, eu me lembro de muitas conversas da minha mãe falando isso comigo. Ela disse, olha, por mais errada que você esteja, a pior coisa, Maria Gabriela, que você possa fazer contra alguém ou que alguém possa fazer com você, a pessoa que você deve correr e contar é a mim. Porque eu não vou virar as costas para você. Mesmo que você esteja completamente errada. E ela, como a minha mãe era muito firme comigo, ela dizia assim, eu não vou lhe bater se você chegar e me contar o que você fez. Eu prefiro ouvir de você do que ouvir de fora. A minha mãe dizia, se você me contar a sua versão, eu vou poder lhe corrigir e lhe ajudar. Mas se outra pessoa vier me contar, ela vai me contar do jeito dela e eu não vou poder lhe ajudar. Isso formou em mim uma confiança que não importasse o que acontecesse, eu poderia contar com a minha mãe. Eu me lembro até de uma vez que a minha mãe me castigou, e eu estou falando sobre mesa. Eu estou falando sobre a mesa ser um lugar de relacionamento, um lugar de você acessar o coração do seu filho. Eu estou falando da mesa no contexto familiar. Eu estou trazendo um exemplo de como a minha mãe me educava sem despertar a minha ira. Porque a gente precisa, queridos, como a minha mãe era firme comigo em tantos momentos. A gente teve agora o acampamento de adolescentes e a minha prima ministrou a palavra, Janaína. Foi um tempo muito poderoso e quando a gente sentou à mesa com os pastores, ela falando um pouco sobre mim, ela brincou, ela contou, né, que a minha própria família, e foi legal ouvir ela falando sobre isso, porque eu tinha a minha perspectiva da criação da minha mãe comigo. Mas ouvir alguém que era do núcleo próximo falando, e agora com a maturidade maior, me fez ver, cara, minha mãe foi guiada mesmo para me educar como ela me educou. E a minha prima dizendo para a Samira e para o pastor que ela e a nossa família não compreendiam muitas vezes a firmeza com que a minha mãe me tratava. E que o pai dela, o meu tio, até hoje tem um ditado, ele brinca, ele diz assim, rapaz, se o menino, não lembro bem, mas era tipo assim, tá dando trabalho, é só botar na mão da Edna. Se a Edna criar, o menino tem futuro. Ele brincava tipo assim, que se botar na mão da minha mãe, ela vai botar prumo no menino e o menino não tem como não prestar. E ela falando que muitas vezes eles não compreendiam a firmeza com que a minha mãe me educava. Mas, queridos, firmeza não tem nada a ver com despertar a ira do seu filho. A firmeza, a correção, ela deve ser acompanhada também de um coração compassivo com a palavra. A gente precisa, como pais, eu ainda não sou mãe, mas não é porque eu não sou mãe que não tem uma unção nesse momento vindo sobre a minha vida para alcançar quem é mãe. Porque é a palavra de Deus que está sendo ministrada. E a palavra, ela é útil para o ensino e para a correção. Se não fosse assim, Jesus não poderia ter ensinado sobre casamento, porque ele não casou. Amém? Então, como eu estava dando o exemplo da minha mãe, e eu me lembro de uma vez que ela me corrigiu, eu sempre tive isso de correr e contar para minha mãe quando algo não estava certo. Eu ficava, quando eu tentava esconder, quando eu tinha feito alguma coisa errada, eu ficava assim, aérea, quem é mãe de adolescente sabe, né? Que às vezes o menino fica voado, que você fala e o menino nunca tá ali, esquecendo de tudo, com a cabeça em outro planeta. Isso acontece muito, mas quando ele tá fazendo alguma coisa de errado, ou quando ele não tá bem, isso fica mais evidente. Era assim que acontecia comigo. Quando eu tava querendo esconder algo da minha mãe, ela já chegava, já olhava pra mim, eu me lembro demais, eu ajudando ela a enxugar a louça, e ela olhava assim pra mim, ela, Maria Gabriela, o que é que tá acontecendo? Bora, me conta logo, tu sabe que tu tem que me contar? Me conta logo o que é que tá acontecendo contigo, que tu tá assim, perdida. Mãe, não tá acontecendo nada, mas ela sabia quando tinha algo errado acontecendo. E uma vez, nesse contexto, eu tava assim, e eu conversei com ela, mas eu não me lembro bem, mas alguém falou que eu tava fazendo alguma coisa, ou que eu não sei se era que eu tinha ficado com um menino, ela não me permitia namorar na época. Eu não sei, eu não lembro bem, mas alguém falou algo para minha mãe, ela me deu a chance de contar a minha versão, e eu neguei aquela história, mas eu estava muito aérea, e ela ficou achando que eu estava culpada. Eu desligava e fechava assim.
E ela me ligou, eu conversando com ela, ela falou alguma coisa, disse para eu não demorar. E eu baixei o celular, mas eu não desliguei, eu achava que eu tinha desligado. Aí eu fui contar para minha amiga. A minha mãe estava ouvindo tudo na ligação e eu estava contando para minha amiga. Mulher, a mamãe encasquetou que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Contaram para ela isso, mas eu não fiz. Eu contando toda a minha versão para minha amiga e a minha mãe na ligação. E aí quando eu cheguei em casa, ela falou, olha filha, você não vai mais ficar de castigo, porque ela tinha me deixado de castigo. Você não vai ficar mais de castigo, porque eu ouvi você conversando com a Milena e você contou para ela. E na verdade, desculpa a mamãe por não ter acreditado em você. E outra coisa que eu aprendi com a minha mãe, que eu ainda estou falando sobre a família na mesa, sobre ser esse lugar de você ter acesso ao coração dos seus filhos, de você ouvir, você não ser aquele pai que só fala, que só repreende, mas você também ouvir o seu filho. Outra coisa que eu aprendi com a minha mãe foi sobre pedir perdão. Eu sou alguém que não tem dificuldade de reconhecer os meus erros e de pedir perdão. A mesa, querida, é um lugar onde a gente tem o nosso caráter forjado. A mesa é um lugar onde Deus nos trata. Nós estamos sentados à mesa e o Senhor, Ele nos proporciona banquetes. Ele nos educa, Ele nos corrige, Ele nos ensina. E lá na nossa casa, lá na nossa família, nos momentos que nós estamos à mesa, são momentos perfeitos para coisas como essa também. E apesar de eu ter falado como eu não tinha o costume tanto de sentar à mesa com a minha mãe, ela sempre sentava comigo em muitos momentos para me ensinar princípios como esse. E algo que eu aprendi, que você pode praticar lá na sua casa, à mesa, é aprender a pedir perdão. A minha mãe nunca teve aquela coisa de, porque eu sou a autoridade. A minha mãe sempre deixou muito claro que ela era a autoridade e eu deveria honrá-la e respeitá-la. Mas todas as vezes que ela abusava, digamos assim, dessa autoridade, não que corrigir, bater, ensinar seja um abuso de autoridade, mas todas as vezes que a minha mãe se excedia naquilo, ela via até mim, ela pedia perdão. E eu tenho muitas lembranças da minha mãe chorando depois de ter me dado uma surra. Muitas lembranças. Eu me lembro de uma em específico, que eu saí da escola e eu não voltei para casa assim que acabou a minha aula. Eu demorei muito. Nesse dia a minha aula acabou, eu acho que umas 9h30, 10 horas, porque tinha faltado professor, alguma coisa. E todos os meus colegas voltaram para casa. E eu não voltei. Eu entrei na Lan House. Tinha acabado de chegar a internet em Alegrete, lugar grande. E eu nem tinha dinheiro para mexer no computador. Mas eu só olhando todo mundo mexendo nos computadores, jogando, acessando. E eu perdi a hora, querida, eu não fazia ideia de que horas eram. E quando foram fechar a Lan House na hora do almoço, eu só passando de computador em computador, brincava às vezes no Paint, eu acho que eu tinha 20 minutos lá e depois só fiquei passando o tempo. Eu me pergunto, meu Deus, o que é que eu fiz em tantas horas dentro daquele lugar? Nada. Enquanto eu não chegava em casa, a minha mãe estava desesperada. Ela já tinha andado em todos os lugares. Ela já tinha ligado para todo e qualquer inimigo. Ela tinha ameaçado a mulher do meu pai. Olha, se você tiver sequestrado a minha filha, você vai me pagar, eu vou matar você. Ela estava louca, desesperada. Já tinha acionado polícia, tudo. A minha mãe já tinha andado em todas as casas das minhas amigas. E eu lá, dentro da Lan House, olhando para os computadores. E ela ficou muito desesperada. E é claro que eu merecia ser corrigida, porque eu não tinha o costume de fazer qualquer coisa sem falar para minha mãe. E eu cheguei em casa com a cara mais lavada do mundo. Quando eu entrei em casa, eu não sei porquê, mas eu indo para casa da minha consciência tranquila, só vendo a rua deserta. Eu não sabia que horas eram. Meu Deus, que horas são? Nem faz tanto tempo assim que eu saí da escola. Isso já era quase 1h da tarde, queridos. Eu estou falando de um interior de menos de 5.000 habitantes. Como é que uma pessoa some mais de 3, 4 horas? Minha mãe estava louca. E aí, quando eu cheguei em casa, estava só a menina que morava com a gente. E na hora que ela me viu, ela olhou assim para mim com a cara de espanto misturado com alívio. Ela, onde era que tu estava? Aí eu, na Lan House. Aí ela, tu corre, tu toma um banho, tu se arruma, porque quando tua mãe chegar, tu vai levar uma surra. Aí eu arregalei o olho. Como assim? Ela, sua mãe tá louca. Ela me deu um release, eu já comecei a chorar. Ela já me deu um resumo de como era que estava a minha ficha. Aí, quando eu ia pro banheiro, cara, não deu tempo. Eu ia vestir a roupa maior que eu tinha. Eu queria me preparar para a surra de uma forma, né? A minha mãe chegou no meio do caminho.
chorando. Eu nunca vou esquecer aquela cena. Ela estava desesperada. Meu Deus. Aí ela, antes do abraço, já veio a surra. Cara, ela me deu uma surra que eu fiquei cheia de marcas. Ela me deu uma surra assim que, eu não sei se aqui tem essa expressão, mas às vezes quando ela queria me ameaçar, ela dizia, se eu te pegar, eu vou te dar uma surra que tu vai ter que banhar com água morna. Pois nesse dia eu tive, foi a primeira e única vez. Eu fiquei cheia de hematoma, o cinto ficou marcado no meu corpo. E, ou seja, ela precisava me corrigir, mas ela se excedeu. Ela deixou que os sentimentos e que aquela emoção do momento falasse mais alto do que a correção de filha, você precisa fazer assim, enfim. Mas sabe qual a lembrança que eu tenho? E eu não falo isso com nenhuma mágoa. Eu me lembro de depois desse momento ter passado, eu ter ido deitar lá no meu quarto. E depois de um tempo ela ter vindo chorando, me pedir perdão. Eu me emociono a falar sobre isso porque eu aprendi. A família é um lugar em que o perdão ele precisa ser cultivado. Hoje eu não tenho dificuldade de pedir perdão quando eu erro, porque eu aprendi lá atrás. A minha mãe acessou o meu coração e ela me pediu perdão. Ela falou, Gabi, eu errei com você, me perdoe, filha. Dói mais na mamãe lhe bater do que em você apanhar. E muito claramente, olhar para os olhos da minha mãe cheios de amor, me pedindo perdão, eu entendi. Ela não é um monstro. Ela me ama. Sabe, queridos, à mesa, quando você está ali sentado com os seus filhos, com o seu marido, você pode ensiná-los sobre humildade. Você não precisa ser alguém que desperta a ira deles, ensinando eles a pedir perdão uns aos outros, mas nunca se referindo a eles com pedido de desculpa, com pedido de perdão. Você não pode ser aquele que senta à mesa para falar mal das pessoas. Quantas vezes, queridos, nas nossas casas, nas nossas famílias, o pastor vem aqui, o líder de departamento, o ministro, ensina, prega, fala a palavra e você desconstrói toda a ministração quando você chega na sua casa, senta na sua mesa e começa a falar do vô, da avó, do tio, do professor, do pastor, da liderança da igreja. Quantas vezes você tem desconstruído os ensinamentos da palavra que tem sido passadas aqui no púlpito, lá na sua casa, sentado à sua mesa, falando mal das pessoas ao seu redor. Ou falando mal, gritando com os seus próprios filhos. A educação, queridos, que nós precisamos ter, a firmeza, o amor, a educação aos nossos filhos, com o nosso marido, ela não pode ser algo baseado nos valores do mundo. A gente precisa ter pela palavra a base disso. Eu me lembro de uma expressão que a minha mãe também usava. Já quando a gente tinha recebido Jesus, a gente já estava na igreja. E aí, quando eu estressava ela, tipo assim, eu me lembro de umas 2 vezes que a gente saía do culto, ia jantar fora, ou alguma coisa assim, eu fazia alguma raiva, aí ela olhava para mim e dizia, Maria Gabriela, tu já quer me tirar da unção, mulher? Tu me tira da unção, tu me faz perder o eixo. Eu falava, não, mãe, a senhora tem que se manter na unção, tem que... Era uma palavra poderosa dessa, mulher, e tu já está me fazendo sair do foco. Sabe, a gente não pode sair da unção, a gente não pode esquecer quando a gente chega lá na nossa casa, sentado à nossa mesa, na nossa vida comum, a gente não pode esquecer o que a gente recebeu aqui. A gente precisa levar para a mesa esse olhar. A mesa é como um púlpito na sua casa, que você pode discipular os seus filhos, que você vai fortalecer a comunhão. A mesa é um lugar para a gente conversar e as conversas profundas fluírem. A mesa, queridos, nós temos... Todo mundo sabe quando você chega que o menino está meio carrancudo, ou que o esposo, a mulher... A gente precisa estar muito atento e ser intencional quando nós falamos sobre mesa. Porque enquanto nós não estamos sentando às mesas com os nossos filhos, com a nossa família, enquanto nós estamos negligenciando o poder da mesa, o diabo tem investido pesado em mesas que deturpam, que roubam. Em mesas, afinal você acha que quando o seu filho está lá na escola, na hora do intervalo, ele se senta ao redor do quê? Para falar de coisas erradas. Ele não, os colegas dele, em nome de Jesus, ele está blindado disso. Mas enquanto nós como crentes não despertamos para o poder da mesa, enquanto nós não nos atentamos para
o quanto isso é importante e crucial. Enquanto nós não despertamos para esse poder, para discipular a nossa família à mesa, o diabo tem invertido valores e usando mesas para deturpar, para destruir, para roubar a identidade. Como eu falei no começo, o subtítulo que eu coloquei aqui, família à mesa, onde se forma identidade e se gera cura. Identidades podem ser formadas enquanto estamos sentados à mesa, mas identidades também podem ser destruídas e corrompidas nas mesas erradas. As mesas certas, queridos, elas proporcionam cura. Quantas vezes eu e você nos assentamos em uma mesa com os nossos pastores, com os nossos líderes, com a nossa família, com os nossos amigos e levantamos revigorados, com as forças renovadas? Quantas vezes nós não nos assentamos à mesa e levantamos não só saciados daquele alimento, mas com a nossa alma mais leve? Mas quantas vezes, queridos, nós também não nos assentamos em mesas erradas e saímos de lá com dúvidas? Enquanto você não despertar para sentar à mesa com a sua família e ter esse momento tão precioso, fazer as refeições, enquanto você deixa a correria do dia a dia roubar esse momento precioso, os seus filhos podem estar sentando em mesas, o seu marido, você mesmo, lá fora, que estão roubando a identidade da família, que estão gerando dúvida. Coisas que você deixa de ensinar à mesa com os seus filhos, que os amigos dele lá fora geram dúvidas no coração dele. Você já sentou com os seus filhos para falar com eles sobre intimidade? Sobre relacionamento? Enquanto você não faz isso sentado à mesa, enquanto você não ensina, lá fora, lá na escola, eles sentam ao redor da mesa na cantina e falam o que você deveria ensinar da forma certa. Deus está nos proporcionando uma mesa para nos ensinar como cuidar das nossas. Eu li um livro uma vez que o nome dele é A Liturgia do Ordinário. E aquele livro mexeu muito comigo, apesar da autora não ter a mesma visão doutrinária da gente. Se eu não me engano, ela é da igreja anglicana. Então ela tem algumas misturas doutrinárias que não são de acordo com aquilo que a gente crê. Mas tem tanto princípio, assim, sobrenatural naquele livro. Ela fala sobre a nossa vida ordinária, revelar e manifestar, dar graças a Deus. A nossa vida ordinária, revelar a glória de Deus. Cada capítulo, ela usa uma tarefa comum, uma tarefa do dia a dia, associada a algo espiritual. E ela fala sobre cuidar da cama, colocar a mesa. Eu acho, queridos, que eu e você precisamos despertar mais para a nossa vida ordinária, a nossa vida comum, a nossa mesa, o partir o pão. Nós precisamos olhar para esses momentos comuns e ver Jesus lá. Nós precisamos ver a nossa mesa como um lugar, uma oportunidade sobrenatural para discipular os nossos filhos, para aprofundar os nossos relacionamentos. Afinal, desde o começo eu tenho falado sobre isso e todos os ministros que passaram por aqui também. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de comunhão. E é por isso, queridos, o diabo sabe como a mesa é poderosa. E é por isso que ele tem se esforçado e trabalhado pesado para esvaziar as mesas, para tirar a gente das mesas. Você acha que a sua vida corrida é só porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, queridos? E é claro que os dias de alguns são mais corridos do que os de outros. Mas o diabo, ele tem investido pesado em roubar o nosso tempo de estar uns com os outros, para que você não faça as suas refeições à mesa com os seus filhos, para que você não possa ouvi-los. Como eu disse, conversando com os adolescentes, a gente estava conversando com alguns deles, e eles relatando algumas coisas,
E a gente vendo, eu falo assim, mas você já tentou conversar com o seu pai sobre isso? Você já tentou sinalizar como você se sente? Não foi só um, nem só dois. Vários deles, muitas vezes, é claro que eu não estou dizendo que eles são os santinhos, os anjinhos com asinhas, batendo as asas, que os pais não compreendem. Eu sei que eles têm os defeitos deles também. Eles pegam os deles lá, eles escutam. Eles também são corrigidos. Mas se hoje o meu público, a maioria são pais, eu vou falar para os pais. Enquanto a gente conversa sobre isso, alguns deles têm essa mesma fala. Ah, tia, não adianta. O meu pai e a minha mãe, eles não me escutam. Aí, enquanto eu estudava sobre a mesa, eu comecei a pensar sobre isso, a perceber. Talvez os filhos não se sentem ouvidos, a esposa não sente que o marido a escuta. Porque também, maridos, vamos ouvir as esposas. Às vezes a gente está falando e a pessoa está lá no celular. Esposas, nós mulheres, tem pra gente também. Vamos ter cuidado pra gente não ser uma metralhadora na hora que a família senta à mesa. Eu aprendi lá na igreja que mesa é lugar de relacionamento. Não dá tempo nem colocar a colher. A pessoa já tá falando, uma metralhadora falando tudo. Vamos resolver todos os problemas. Bora, no almoço de hoje a gente vai resolver tudo. Deixa eu ouvir vocês tudo e vão me ouvir. Eu tô me sentindo assim. Não, calma, sabedoria. A gente precisa ter equilíbrio. Amém. O diabo tem tentado esvaziar a mesa, porque o plano dele é exatamente esvaziar esse altar de comunhão. Eu falei lá no começo, a mesa não é só um móvel, ela é um altar. O altar da comunhão é um lugar onde relacionamentos são aprofundados, onde o caráter, querido, é formado. É uma conversa à mesa que o seu filho vai chegar e dizer: mãe, hoje lá na escola a professora falou assim, assim, assim. E você vai aproveitar para tratar o caráter dele e ensinar. Filho, a gente precisa se submeter às autoridades. Lá na sua sala, a professora é autoridade sobre a sua vida. Amém? Outro ponto que eu queria falar sobre a mesa é que a mesa é um lugar de revelação. Quando nós estamos assentados à mesa, nós temos os nossos olhos abertos também para coisas espirituais. Não é só algo natural. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 24. Você está sendo abençoado? Você está sendo acrescentado nessa manhã? Lucas capítulo 24, no versículo 30. Diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa... Não, vamos ler antes, vamos ler um pouco. Só um instante. Vamos ler no versículo 13. Vou ler uma parte, depois a gente volta para o que eu falei agora. No versículo 13, aqui está falando dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus já tinha ressuscitado. E no versículo 13 diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E Jesus continuou, eu vou prosseguir aqui, mas só te dar o contexto. Eles estavam a caminho de Emaús e Jesus andando com eles e eles falando sobre os últimos acontecimentos. E eles não tinham reconhecido que Jesus era aquele de quem eles estavam falando. E no versículo 30, fala assim: Aconteceu que quando estavam à mesa, repita comigo, à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e os reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles.
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. O que aconteceu aqui? Eles estavam conversando, Jesus começou a andar com eles. Enquanto eles caminhavam, querido, o coração deles queimava. Enquanto Jesus falava, o coração deles queimava diferente. Mas à mesa, quando o pão foi partido, os olhos foram abertos. Na intimidade da mesa, os olhos deles foram abertos para o que era espiritual. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Muitas vezes, enquanto a gente está aqui ouvindo a palavra, o nosso coração está queimando, a gente está recebendo a palavra. Mas quando a gente senta à mesa para ter comunhão com os nossos irmãos após o culto, com a nossa família, muitas vezes aquilo que queimava no nosso coração, ela se transforma em uma revelação. E os nossos olhos são abertos para aquilo que foi falado. Não estou dizendo que você só vai receber a revelação quando você chegar na sua casa ou quando você sentar à mesa com o seu irmão. Mas eu estou te mostrando como é profundo e como a mesa é algo tão especial. Como existe um poder na mesa. Eles andaram aqui com Jesus, eles ouviram Jesus falar. Mas quando Jesus sentou à mesa e partiu o pão com eles, os olhos deles foram abertos. E quando a revelação chegou, querido, a ousadia chegou para anunciar. Ei, deixa eu te dizer, quando você senta à mesa, que você tem a revelação, quando os seus olhos são abertos, você fica ousado e aquilo te motiva a sair do lugar e anunciar. Eles saíram para anunciar, eles correram para Jerusalém e eles foram dizer: olha, ele ressuscitou. Eu e você precisamos nos assentar à mesa, ouvir o que o Senhor tem para comunicar aos nossos corações, nos assentar à mesa da intimidade, da comunhão, do relacionamento, assentar à mesa com os nossos irmãos também. E quando a gente se levantar dessa mesa, nós precisamos estar cheios de ousadia para compartilhar aquilo que recebemos, para compartilhar com quem está perto, sejam as revelações da palavra, sejam o discipular. Essa cultura, olha, eu aprendi lá na minha igreja que eu preciso sentar à mesa, que a mesa tem um poder, o poder de comunhão, e eu não vou ficar isso só comigo, eu vou compartilhar com quem está perto de mim. Então, os meus liderados, os meus amigos, eles vão se assentar à mesa comigo e nós teremos tempos à mesa para fortalecermos a nossa intimidade, para fortalecermos o nosso relacionamento com Cristo. Isso precisa nos dar ousadia, queridos, para anunciar. A mesa, esse é outro ponto da nossa mensagem, ela é uma plataforma de discipulado. Nós precisamos ver a mesa como essa plataforma de discipular pessoas. Jesus, ele não apenas pregava nas sinagogas. Nós vemos ao longo de toda a palavra, quando Jesus estava aqui, ele assentado à mesa com os seus discípulos. Sabe, ele não nos chamou apenas para nos assentar à mesa com ele. Nem só para nos assentar no banco da igreja, na cadeira confortável da igreja. Ele nos chamou para ir e fazer discípulos também. E como nós vamos lá para fora fazer discípulos, só pregando a palavra? Não, essa é uma parte muito importante. Mas nos assentando à mesa e discipulando pessoas. Tem muitos versículos que eu posso trazer para você. Eu não sei se você lembra de Jesus lá na casa de Levi, sentado à mesa com os publicanos. Todo mundo se assustou. Olha, ele está sentado com os pecadores. E Jesus nos ensina ali naquele momento algo muito importante. Ele diz que ele não veio para os que estavam sãos, ele veio para os que estavam doentes. Isso nos mostra que nós precisamos estar com o nosso coração disposto a alcançar aquelas pessoas que ninguém deu nada por elas. Não nos assentar com elas no sentido de nos misturar, de deixar que a influência delas nos afetem, mas de nos sentar com elas para que a nossa influência afete a vida delas. Amém? Outro momento que Jesus estava à mesa, quando ele estava com os seus discípulos. A última ceia é um momento assim, especial, importantíssimo. Jesus ensinando coisas preciosas. Quando ele estava lá na cerimônia, lá no momento do lava-pés, ele ensinando sobre o serviço, sobre a humildade. A gente pode ver ao longo de toda a Bíblia, querido, Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, ele trazendo a importância, a essência
Ele mostrando para mim, para você, que a mesa não é só um objeto decorativo. É um altar, é um lugar de comunhão, de relacionamento, de discipulado, de fortalecimento. Na última ceia, ele compartilhando sobre o reino, ele compartilhando que daqui a pouco, ele iria cumprir o propósito dele. Quantas coisas Jesus não compartilhou, não ensinou à mesa. À mesa nós temos aquele exemplo clássico de Maria e Marta, em que Maria estava sentada aos pés do Senhor, porque escolheu a melhor parte. Enquanto Marta estava ocupada cuidando das coisas, Maria escolheu a melhor parte e se assentou para ouvir os ensinamentos de Jesus. Ei, quantas vezes nós estamos preocupados com todas as coisas e não estamos nos assentando aos pés de Jesus para ouvir, para receber a boa parte, para escolher a melhor parte. Nós vemos em Atos 2, abre comigo lá, Atos 2, versículo 46. Nós estamos falando sobre o poder da mesa como uma plataforma de discipulado. Você pode dizer comigo, na mesa, eu posso discipular pessoas. Atos capítulo 2, versículo 46. Vamos ler o 42. Primeiro ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos, a mesa, o partir do pão não é algo natural. Nós estamos vendo que eles perseveravam. Desculpa, sabe o que é perseverar? É você fazer quando a empolgação passa. Se a Bíblia fala que eles perseveravam, queridos, é porque teve algum momento que aquilo ali já podia ter cansado. Aquilo ali já podia ter entrado na rotina. Mas eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas eles também perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ei, nós precisamos perseverar na comunhão. Nós precisamos perseverar na doutrina, em ouvir a palavra. Mas nós também precisamos perseverar na comunhão, no partir do pão e nas nossas orações. Isso não é algo natural, porque ele continua o versículo dizendo: em cada alma havia temor. Sabe por que muitas vezes não tem mais temor na igreja? Não tem mais temor nos irmãos? Porque não tem tempos à mesa para instigar, para falar sobre a palavra, para ensinar, para aprofundar as raízes. Pessoas que não têm temor, que sentam à mesa e falam qualquer besteira, que em qualquer roda de conversa não falam nada com nada. Em outro momento da palavra nós vemos Paulo falando, lá quando ele está falando sobre a ceia, quando ele está dando as instruções sobre a ceia, ele diz que não se alegra porque os irmãos, quando eles se ajuntam, eles não se reúnem para o bem. Quando ele vai começar a ensinar sobre a ceia, e ele fala sobre a gente, lá em 1 Coríntios 11, se eu não me engano, e ele começa dizendo isso: quando vocês se reúnem, não se reúnem para o bem. E quando eu e você nos reunirmos, nós temos que nos reunir para o bem, não é para falar mal uns dos outros, não é para nutrir nas mesas maledicência, fofoca, não. É para a gente ter temor, é para a gente perseverar na comunhão. Em cada alma havia temor. E o que acontecia, queridos? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha só que coisa poderosa, porque eles sentavam à mesa, porque eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Milagres, prodígios, sinais eram feitos de formas assombrosas no meio deles. Será que nós não estamos vendo tantos sinais como gostaríamos, porque não estamos sentando à mesa, porque não estamos perseverando na comunhão,
Porque não estamos perseverando em instruir uns aos outros. Sabia que nós podemos, como eu estou falando, a mesa como uma plataforma de discipulado, você pode sentar com o seu irmão e ensinar princípios poderosos da palavra para ele. Em vez de sentar só para falar mal da liderança. Em vez de sentar para falar só de besteira. Nós temos investido, querido, é algo que a gente tem sido intencional do departamento de adolescentes. É em tempos à mesa com os adolescentes. É em tempos de comunhão. Não necessariamente você precisa montar um banquete. Mesa não fala sobre dinheiro. Não é sobre você, toda vida agora o pastor fica dizendo para a gente sair. A gente precisa sair mesmo. A gente precisa ter a cultura de se reunir. Não dá para a gente fortalecer os nossos vínculos uns com os outros aqui, agora, dentro da igreja. Como é que você vai se relacionar com seu irmão se você precisa ouvir o que está sendo pregado? Como é que você vai gerar intimidade, desenvolver relacionamento com ele, se você está calado e ele também, ou pelo menos deve estar, para ouvir a palavra? Como você vai conhecer as dores do seu irmão se na hora que acaba o culto você já corre e vai embora? Não dá tempo para eu e você conhecer, se aprofundar aqui dentro da igreja somente. A gente precisa, quando acabar o culto, ser aqueles que demoram a ir embora mesmo. Mas amanhã eu tenho um monte de coisa a fazer. Eu também, queridos, mas a gente precisa conversar uns com os outros. Sair, ter tempos de comunhão. Ter tempos à mesa uns com os outros. A gente precisa olhar para o irmão e saber, eu acho que fulano hoje não estava bem. Porque a gente convive tanto com ele que quando a gente olha, a gente sabe. Hoje ele não estava no seu melhor dia. Mas se você não convive com seu irmão, você só cumprimenta ele, graça e paz e pronto, acabou. Você não vai poder socorrê-lo no que for preciso. É por isso também que nós precisamos estar fazendo parte de um VC. Um dos fundamentos do VC é a comunhão. VC, o verbo em casa, é um lugar da gente estreitar os laços, da gente conhecer mais uns aos outros, da gente ter um tempo à mesa, fazer parte. Mas eu não gosto disso, Gabi. Eu já fui muito ferida na minha igreja antiga. Agora eu prefiro estar aqui só ouvindo a palavra e não me relacionar com as pessoas. Igreja é lugar de relacionamento. Isso é uma mentira, um sofisma do diabo, de que você não deve se envolver para você se blindar, para você se guardar de mágoas, de relacionamentos. Deixa eu te dar uma boa notícia. Não é se um conflito vai acontecer. Vai acontecer, é quando vai acontecer. Como igreja, como família, nós vamos ter problemas, queridos. Vamos sim. Porque família é assim. Qual família que tem aqui nunca teve um problema? Não existe família sem conflito. Não existe família sem algum problema. Mas família não abre mão, porque família é família. Família, a gente faz tudo pelos nossos. Outra frase que eu aprendi com a minha mãe. Ela dizia: minha filha, é melhor os ruins nossos do que os bons dos outros. Com toda ruindade, é melhor o meu, é melhor o da minha casa, do que os bonzinhos lá de fora. Ninguém aqui é ruim, todo mundo aqui é muito bom. Mas é melhor a nossa igreja com nossos problemas, com nossos conflitos, mas com uma boa palavra, com uma palavra fundamentada. A gente precisa estar aqui e aprender a tratar esses problemas, a tratar conflitos pela palavra. É por isso que nós precisamos andar em amor, queridos. É por isso que nós precisamos andar com os nossos olhos fixos em Jesus. E é assentados à mesa que nós vamos aprender. Que nós vamos ter conflitos? Sim, às vezes sim. Mas é a mesa que nós vamos resolver cada um deles. Lembra que eu falei? Mesa é lugar também de pedir perdão. De nutrir a unidade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E no versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições
com alegria e singeleza de coração. Ei, é tempo de eu e você partirmos o pão de casa em casa. É tempo de nós nos aprofundarmos nos nossos VCs, de nós sermos intencionais em sentar com os nossos irmãos à mesa. Como eu disse, nós estamos fazendo questão, querido. Sempre fizemos, desde que a gente assumiu os adolescentes. Foi uma das coisas que o pastor nos ensinou. Vocês precisam ter tempo à mesa com eles. E à mesa nós conseguimos alcançar, acessar o coração deles. Se você é líder ou se você é liderado, não fuja dos momentos de comunhão que o seu líder proporciona. E se você é líder, seja intencional em proporcionar. A gente faz tudo e nada. A gente encontra todo e qualquer motivo para estar junto. É um filme lá em casa, é um cuscuz lá em casa, é um after na casa da Diana. Agora é a moda. Tudo deles, a gente chega no rolê onde a gente tá, que eles estão falando a linguagem deles. A gente chega no evento, aí eles já olham um para o outro. Onde é o after? O after é o depois. É para onde a gente vai depois daqui. Minha gente, vocês não se contentam, né? A gente já tá junto aqui, não. Vocês sempre querem o after. Aí eles, tia, a gente tá de férias. Aí eu, não, lá em casa agora não vai dar. Elisa, pode ser na tua casa, porque a Elisa é a dona dos afters, sabe? Ela quer, ela pegou a veia da comunhão. Ela e o João Gabriel, os meninos estavam brincando ontem, as meninas, né? A gente chegou lá, aí a Elisa disse assim, rapaz, eu acho que eu passei o espírito da comunhão para o João Gabriel, porque ele sempre quer estar junto. Cara, eu acho isso tão maravilhoso. Eu amo ver esses meninos querendo estar juntos uns com os outros, porque se eles não estão juntos uns com os outros aqui na igreja, eles vão estar juntos com os da escola, com os do mundo, passando o tempo lá. E eles não vão crescer e ser edificados lá, mas aqui, nos tempos uns com os outros, eles vão. E a Elisa brincando, ela dizendo, tia, eu acho que eu passei a chama da comunhão pro João Gabriel. Aí as meninas foram e brincaram. Se falar after 3 vezes, o João Gabriel aparece. After, after, after. Ele vai surgir e vai perguntar onde é o que a gente vai se encontrar. Mas eu gosto de, em todos esses momentos que nós estamos com eles, seja brincando, seja em momentos de descontração, eu sempre gosto de ensiná-los os princípios, porque a mesa é um lugar de discipular. Então, mesmo quando eles estão compartilhando sobre as emoções, sobre os relacionamentos, sobre os anseios para os futuros, eu e o Daniel, a gente sempre aproveita aquelas brechas, aquelas oportunidades para implantar neles a palavra. Nós precisamos ser intencionais com isso. E para a gente fechar essa questão sobre a mesa, como eu estou dizendo, a mesa é um lugar de discipulado, mas a mesa também fala sobre aliança. Quando a gente senta à mesa, queridos, nós estamos comungando, aceitando, nos aliançando com aquilo que está sendo dito sobre ela, com o que está sendo compartilhado naquela mesa. E isso mostra para mim e para você que nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção com a mesa que nós sentamos, com as mesas que nós nos sentamos. Tem mesas que não nos cabem mais. Tem lugares e mesas que não cabe mais o crente. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11. Ele diz, mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bêbado, ou ladrão. Com esse tal, nem ainda comais. Onde é que a gente come se não é à mesa? O apóstolo Paulo está falando que até com os irmãos nós temos que ter cuidado. Se esse irmão se diz irmão, mas ele é avarento, ele é maldizente, ele fala mal dos irmãos, com esse nem comais, nem sente com ele. Cuidado, querida, as mesas certas elas curam, mas as mesas erradas elas podem destruir o nosso futuro. Nós não podemos nos assentar com irmãos que quando nós nos assentamos, eles falam mal da nossa liderança, eles falam mal do que é pregado aqui. Tu viu, rapaz, que besteira essa série? Negócio de falar de mesa, 4 ou 5 cultos só falando de mesa, tanta coisa mais espiritual para falar. Pois é, esse tema é tão espiritual que o Senhor está te mostrando. Não se associe com quem pensa dessa forma. Não se associe com quem pensa contrário ao que a liderança está instruindo aqui nesse tempo. Pelo contrário, as pessoas não podem achar nos nossos ouvidos o conforto que elas precisam para falar mal da liderança. Nós precisamos ser aqueles que se levantam e dizem, ei,
Tu vai falar mal de fulano? Pois não fala para mim não, porque eu vou falar para ele. Não fala para mim não, porque eu concordo com tudo que ele diz. Uma vez uma pessoa chegou para mim, desavisado, para falar mal da Samira e do pastor. Oh, meu Deus. Eu falei, mulher, deixa eu te dizer, eu conheço eles. Então, nada do que tu falar, ou do que tu deixar de falar, vai mudar a minha visão sobre eles, porque eu já conheço. Eu não estou dizendo que você está mentindo, eu não queria ofender a pessoa, eu não estou dizendo nada disso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que você não viu da forma certa. Eu acho que você não está enxergando quem eles realmente são, porque eu posso te atestar. Eu conheço de perto, não só de púlpito. E na verdade, quem eles são no púlpito, eles são nos bastidores. Então, não precisa nem tu se esticar. Em outras palavras, foi mais ou menos isso que eu disse para a pessoa. Não vai mudar a visão que eu tenho deles. Ah, mas é porque isso, porque aquilo, porque eu fui afetada assim. Chegou atrasado. Nós não podemos deixar que as pessoas cheguem, não só para falar da Samira e do pastor, da liderança, mas de um irmão. Outro princípio que eu sempre ensino para os adolescentes. A gente sempre tem os momentos que das meninas, elas gostam de conversar muito comigo, os meninos terem um momento deles. E às vezes elas vão compartilhar as experiências. E é comum que às vezes compartilhando uma experiência, aconteceu algo com outra pessoa e ela conte, né? Ah, e eu e fulano, e aconteceu isso. E aí quando alguém na roda quer levantar o nome de fulano, que estava na história, eu sempre falo para elas, todas as vezes. Fulano não está aqui para se defender. Fulano está aqui para se defender? Não. Então nós não falamos sobre ele. Nós não falamos sobre quem não está presente para contar a sua versão. É algo muito claro. E teve algumas vezes que os meninos, mais de uma vez, a gente estava tendo o nosso momento, e os meninos ficaram querendo ouvir o que a gente estava conversando, e depois sai coisa de menino, né? Isso não é algo que eles já foram corrigidos e eu creio que não vai mais acontecer. Mas aí depois eles falam, estavam falando isso e isso de fulano, e eu cheguei assim na conversa. Aí eu falei assim para eles, meninas, vamos lá. Qual é o nosso mantra? O que a gente sempre fala quando nós estamos só nós? Quando a pessoa não está ali para se defender, nós não falamos sobre ela. A gente precisa ter esses princípios muito claros. E eu ensinei isso para eles. Eu falei, olha, nós nem devemos ouvir as conversas alheias, porque isso é falta de educação. Nem nós devemos, enquanto estamos sozinhos, nos sentir confortáveis para falar dos nossos irmãos. Porque nós não falamos contra membros do nosso corpo. A mesa fala de unidade, a mesa fala de comunhão. E a mesa nós lembramos que nós somos membros uns dos outros. De um só corpo, que Cristo é o cabeça. Amém? Então nós não podemos permitir que conversas como essa soem no nosso meio. E para a gente fechar, eu queria falar sobre o nosso comportamento à mesa. Eu falei sobre tantos princípios, sobre o comportamento na família, sobre a mesa ser um lugar de discipulado. Mas eu também não posso deixar de falar, queridos, do nosso comportamento como crentes, como cristãos à mesa. Como eu disse em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Deus tem interesse em nos educar pela palavra. E é isso que eu vou aproveitar esses minutos finais para falar para vocês. Lá em Lucas, no capítulo 14, eu não vou pedir para você abrir, mas se você quiser para me acompanhar, eu vou ler uma parte aqui. No versículo 7 diz assim: ao notar como os convidados escolhiam os lugares, isso aqui era Jesus. Ao notar como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Vamos abrir lá, eu acho melhor eu abrir para eu não... No versículo 8, quando não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar.
Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O que Jesus está fazendo aqui, se não for ensinando, educando o povo? Jesus está dizendo: olha, quando você chegar em um lugar, não procure logo o lugar de destaque, o lugar de honra. Eu vou sentar nas primeiras cadeiras, está aqui uma mesa posta, eu vou sentar logo ali, ao lado da pessoa mais importante, eu vou procurar logo o lugar de honra. Ele está dizendo: olha, tenham em vocês um coração humilde e procurem os últimos lugares, para que, se você for digno, a pessoa chegue e lhe convide para mais perto, para um lugar de honra, e você seja honrado diante dos outros. Mas ele está dizendo assim: não faça isso para que você não seja envergonhado, de que você sente um lugar que não deveria ser seu, e a pessoa que deveria chegar e sentar naquele lugar, o convidado, o anfitrião, fique naquela posição constrangedora de chegar até você e dizer: ô irmão, me perdoe, com licença, você poderia dar o seu lugar, porque esse lugar já é de alguém. Jesus está ensinando o básico aqui, ele está ensinando comportamento, e é isso que eu quero falar com você agora, para a gente finalizar. A mesa, querido, ela revela o nosso caráter. A mesa, ela é um espelho do nosso coração. Muitas vezes, quando a gente senta à mesa, a mesa não é só um lugar para a gente comer igual um bando de boi. Não é só para ser o garfo ali na boca, ninguém nem escuta nada. A mesa não é para ser um lugar de silêncio absoluto, onde a gente só consegue comer. E nem é um lugar para baderna, para falar descontroladamente e ninguém entender o que está sendo falado. Na mesa a gente precisa ter equilíbrio. Isso revela da nossa vida. Porque se quando a gente senta e a gente só quer comer, a gente só se importa com a gente mesmo, a gente só se importa em satisfazer o nosso próprio desejo, o nosso próprio anseio, a gente não se importa com quem está perto de nós. Isso revela uma falta de caráter, uma falha na nossa vida. Mas também quando a gente senta à mesa e a gente fala e não deixa mais ninguém falar, a gente revela alguém tagarela demais. A gente revela alguém que está sempre pronto para falar e tardio para ouvir, quando a Bíblia diz que nós precisamos estar prontos para ouvir e tardios no falar. A mesa é um lugar que nós devemos escutar mais do que falar. Enquanto eu estava estudando sobre isso, eu ouvi uma frase que mexeu comigo. Eu fiquei pensando sobre aquilo. A mesa não é só um lugar de comida, é um lugar de relacionamento. E a frase que eu ouvi foi: o animal engole, o homem come e o civilizado saboreia. O animal engole, o homem come e o civilizado saboreia. O animal só quer engolir, só quer botar para dentro. O homem, preocupado consigo mesmo, ele está ali só para comer. Mas o civilizado, ele come saboreando, dando tempo fazendo pausas entre uma garfada e outra, mantendo a comunhão. O cristão educado, gente, nós não devemos chegar à mesa e colocar tanta comida no nosso prato que cubra a nossa visão. A palavra está nos educando, amém? Nós precisamos ter esse cuidado, pensar em deixar para o outro, não colocar tudo de uma vez, não desperdiçar. Coloca o quanto você vai comer, depois você coloca mais um pouco se for preciso. Não é vergonhoso repetir, vergonhoso é desperdiçar, vergonhoso é encher o seu prato. Às vezes, nem repetir. Às vezes, queridos, nós estamos na mesa. Já teve várias vezes, eu aprendi isso com o pastor Sames, eles me ensinaram isso. Às vezes a gente está ali, a gente coloca um pouco, come e mantém a comunhão, o ambiente da comunhão. A gente não está ali só para satisfazer, para comer. A gente está ali para nutrir um relacionamento, uma comunhão, para ouvir. Às vezes a gente está sentado com alguém mais importante do que a gente, com um líder, com autoridade, e a gente quer sair falando, mostrando todas as nossas qualidades, falando todos os nossos feitos. E eu aprendi algo muito precioso com eles, quando nós estamos à mesa, principalmente com pessoas que estão em algum cargo, em alguma posição a mais, ou com os nossos irmãos, não precisa ser alguém superior. Quando nós estamos à mesa, nós precisamos ter essa humildade de levantar a bola para que o irmão venha e faça o gol. A gente levanta assuntos para que a pessoa possa brilhar. Como assim, Gabi? Eu sei que fulano é muito bom em tal coisa. Fulano, me conta aí, como é que vocês têm feito lá na sua igreja? Como é que vocês têm feito lá no seu departamento? Como é que tem sido na tua casa? Em vez de você ficar falando, lá em casa eu faço isso, lá em casa eu sou assim, o meu filho é desse jeito, lá, em vez de eu encher a bola só para mim,
eu levanto a bola para o irmão fazer o gol, para ele brilhar, para ele fluir naquela conversa. A mesa, querido, a gente precisa ouvir. A Bíblia fala que no muito falar não faltam transgressões, mas o que modera os lábios é prudente. Quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O que modera as palavras possui o conhecimento, e o ser humano de ânimo sereno é um homem de entendimento. Aqui vários provérbios, vários versículos da palavra nos mostrando como nós precisamos guardar a nossa boca. Não senta à mesa e sai disparando, falando demais. Quando estiver à mesa, aprende algo que eu tenho certeza que a sua mãe lhe ensinou. Não fala de boca cheia. Às vezes a pessoa quer falar tanto que não dá tempo nem engolir o que está na boca. Aí alguns botam a mão e ficam falando, ou botam a comida um pouco de canto e fica falando. Não. Tenha etiqueta, elegância, cuidado. Isso é bíblico também. Amém? Você pode ficar de pé? Saboreie o seu alimento. Saboreie não só o alimento, mas a comunhão. Você não está ali só para engolir. Você está ali para desfrutar de comunhão com os seus irmãos. Amém? Nós precisamos estar com essa consciência de que a mesa é um altar de comunhão. A mesa é um lugar de relacionamento. A mesa é um lugar que nós precisamos nos comportar bem, que revela o nosso caráter. Nós não podemos sentar à mesa de qualquer jeito. Evite distrações à mesa, querido. Como eu disse, o diabo tem tentado esvaziar as mesas. Não deixe que a mesa da sua casa seja um lugar que a TV ou o celular fala muito mais alto do que aquilo que você tem para ensinar, do que o Senhor tem para ensinar. Use a sua mesa para discipular pessoas. Cuidado com as mesas que você se senta, para você não sentar nas mesas erradas. Amém? Eu creio que você foi abençoado com essa palavra. Então vá em paz praticando essa palavra. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez de Jesus o seu Senhor e Salvador? E você quer decidir nessa manhã se assentar à mesa como um filho amado do Pai e tomar essa decisão de fazer Jesus o seu Senhor? Tem alguém que estava afastado dos caminhos de Deus, dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja e deseja se reconciliar nessa manhã? Eu quero orar com você. Você está aqui, está com algum sintoma e quer receber imposição de mãos para sair curado? Amém, amém. Um povo salvo, curado. E tem alguém que deseja sair daqui cheio, quer ser batizado no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Amém. Um povo salvo, curado, liberto e cheio do Espírito. Amém? Então, seja abençoado na prática dessa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Enquanto a Gabi falava, eu lembrava, né? Das refeições que a gente tinha com o pai, com a mãe, família. Cheguei até a sentir o cheiro da comida da minha mãe, né? E esse momento que parece ser tão simples, na verdade ele é tão sobrenatural, mas tão sobrenatural, que quando você não tem, você sente muita falta. E eu hoje não tenho nem pai nem mãe, mas os princípios e tudo aquilo que a gente aprendeu ajudou a nos formar como cidadão, como homem, e hoje repetindo a lição deles como pai. Glória a Deus por esses momentos. Amém? Meus queridos, deixa eu indicar aqui para vocês parte da nossa literatura. Dentro daquilo que foi falado aqui, nós temos o livro do Tony Cook, Relacionamentos Importam. Um livro muito bom que vai lhe auxiliar com relação à importância dos relacionamentos pessoais que nós temos. Outra dica do John Bevere é a Recompensa da Honra. Você encontra também lá no nosso Verbo Shop. E por último, a indicação do Luciano Subirá, O Propósito da Família. A mesa sempre refere-se à família, então é uma leitura também agradabilíssima. Cadê os nossos visitantes? Por gentileza, tem um pessoal ali acenando para vocês.
segue com eles vão levar vocês ali na salinha rapidinho, só para você receber um mimo da nossa igreja. Voltem sempre, tá? Uma salva de palmas, por gentileza, para eles. Meus queridos, para finalizar, eu quero reforçar o lembrete. Quarta-feira, 7h30 da noite, estaremos todos aqui para a nossa conferência Até Transbordar. E se você quiser transbordar, não traga só 1 quilo de alimento, mas traga 10 quilos, 20 quilos, transborde, fique à vontade, tá bem? E aí, como já está na hora, vamos experimentar agora o poder da mesa lá em casa, tá bom? Que a sua mesa já está a posto, já está lhe esperando. Vá em paz na prática dessa palavra, no nome de Jesus. Amém.